bem? Eu sou Sérgio Chapolin e essa é minha amiga Tati Quebra Barraco. Olá, boa noite. Estamos em mais uma edição do Jornal Estácio e hoje o nosso tema em debate são os impostos. Mais precisamente o imposto de importação, o imposto sobre transmissão de bens imóveis. O imposto de importação e os seus produtos estrangeiros na fundamentação legal, no artigo do CTN, na seção 1, nos artigos 19 a 22. Bem como o decreto aduaneiro de número 6.759 de 2009, que regula e fiscaliza o controle e a tributação de bens estrangeiros. Está previsto no artigo 153 da Constituição Federal, sendo o tributo extrafiscal. É de competência da União instituir o imposto sobre importação de produtos estrangeiros. O artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de impostos enumerados no inciso 1, 4 e 5. O fato gerador do tributo é definido pelo artigo 19 do CTN, no seguinte termo: o imposto de competência da União sobre a importação do produto estrangeiro tem como grande gerador a entrada dessa mercadoria em território nacional. O regulamento aduaneiro afirma essa informação e diz que o elemento do fato gerador do imposto de importação é a entrada definitiva da mercadoria em pátio aduaneiro, dentro dos limites do território nacional. O importante de comprar mercadorias estrangeiras é fazer entrar dentro do território nacional e relevante que a mercadoria tenha efetivamente entrado no pátio aduaneiro para gerar o tributo. A doutrina costuma falar da diferenciação do fato gerador material ou espacial. O fato gerador temporal é o registro da entrada e a declaração da importação. Vamos falar aqui com a minha amiga Tati. O registro de importação de mercadorias começa ao despacho para consumo, que só se registra após a entrada da mercadoria no território brasileiro. Em hipótese de transcrição normativa do número 682/6 da Secretaria da Receita da Polícia Federal, mercadoria transportada a granel, mercadoria inflamável, plantas, animais, papel para impressão de livros, jornais e periódicos, mercadoria transportada por via terrestre e fluvial. Há outras hipóteses que se autorizam o registro antecipado, desde que a norma estabelecida ou o caso justificado mediante prévia autorização do chefe da unidade da SRF, que é a Secretaria da Receita Fazendária de Despacho. O fato gerador do imposto de importação, ele se dá com a entrada da mercadoria no Brasil ou no território nacional. Torna-se necessária a fixação de um critério temporal para se considerar inteiro o desenho do fato gerador. Então, esse produto entrar no nosso território nacional, tem que haver um critério temporal. Vou passar aqui para minha amiga Tati. Tati, o que você tem a falar sobre isso, Tati? O critério temporal se distingue dessa forma. Por exemplo, um grande empresário multinacional que quer exportar da Alemanha uma máquina para beneficiar algum produto no território nacional. Só que durante o trâmite dessa compra desse equipamento, o presidente resolva majorar as alíquotas. Ele fica surpreendido com essa carga tributária. Mas quando essa mercadoria está cruzando o Oceano Atlântico, ela está vindo para o território nacional, como é que fica a situação se a mercadoria está em alto mar? Quando a mercadoria está chegando no Oceano Atlântico, o Poder Executivo aumenta a alíquota do imposto de importação. Da mesma forma, a mercadoria, ao desembarcar no Brasil, estaria sujeita a uma alíquota muito superior da que o empresário tinha feito o seu orçamento para ser quitado essa despesa. Não ocorre agressão ao princípio da irretroatividade, quer dizer que não é cabível o princípio da irretroatividade para o imposto de importação, sendo que esse empresário vai pagar a alíquota majorada, porque o chefe do Poder Executivo tem autorização para majorar a alíquota do tributo. Mas não ocorre agressão a esse princípio, já que a declaração de importação de mercadoria era submetida ao despacho para consumo? Se é bem importado para consumo, ocorre o fato gerador do tributo, tendo em vista a entrada no país. Na admissão temporária, não havendo circulação econômica, esse é o fato diferencial para o empresário que vai adquirir um bem para aprimorar
a empresa do que esse para um bem temporário, porque esse aqui ele não vai gerar consumo econômico dentro do território nacional. Assim, como por exemplo o circuito de Fórmula 1 vem ao Brasil, neste caso ocorre o fato gerador 2, pois ocorre a entrada de várias mercadorias no regime aduaneiro especial, na admissão temporária, que dispensa o pagamento de tributo em virtude do retorno do ciclo de Fórmula 1 ao país de origem. Então nesse caso é uma admissão temporária, ele não vai gerar o tributo, ele vai ter uma permissão pelo despacho da Secretaria da Fazenda para entrar dentro do território nacional. O fato gerador é a entrada do produto estrangeiro em território nacional. A data, o registro e a declaração de importação da mercadoria que seja emitida para despacho para consumo. Tratando da base de cálculo, há 3 possibilidades que o Código Tributário traz para nós. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada será pela lei tributária. Nessa situação, a unidade de cálculo de quantificação dos bens importados. Na segunda hipótese, quando a alíquota seja ad valorem, é aquela que incide no valor, ou seja, é aquele percentual a ser multiplicado por uma grandeza em moeda corrente, em reais, para a obtenção do montante do tributo a ser pago. E quando se tratar de produto apreendido ou abandonado, será levado a leilão ao preço de arrematação, que vai ser o valor real da mercadoria nas condições de livre concorrência. O lançamento por homologação, salvo incidente sobre a bagagem alfândega, né, é lançado por declaração. No caso de importação de bem que se enquadre no conceito de bagagem acompanhada, mas ultrapassam o limite de isenção. O lançamento de imposto será feito com base em uma declaração formulada. Ela será formulada pelo viajante. Em tais hipóteses, o lançamento é por declaração. Contudo, é possível o lançamento por ofício se a autoridade ela perceber que o sujeito passivo ele não antecipou no lançamento por homologação o valor correto do tributo devido. Finalizando o imposto de importação, a homologação ocorre da seguinte forma: o importador calcula o montante do imposto devido, faz o recolhimento antecipado do valor, elabora a declaração de importação ADI e faz o registro no SISCOMEX, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. No momento do registro, o próprio sistema se encarrega de retirar da conta corrente do importador o montante do imposto devido. Dando continuidade ao nossos temas do Jornal Estácio, vamos dar prosseguimento falando sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. A sua fundamentação legal está contida no Código Tributário Nacional, no capítulo 2, nos artigos 34 e 35 do CTN, bem como no artigo 156, inciso 2, da Constituição Federal. A transmissão de qualquer título de propriedade de domínio útil, de bem imóveis por natureza ou por acessão física definidas em lei, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ele incide sobre a transmissão onerosa. Há 2 outras hipóteses da cobrança do elemento do fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, anticrase. Vamos falar do elemento material. Tecnicamente, ele nasce na expressão onerosa, econômica de um negócio jurídico. O elemento espacial, a regra relativa ao município competente para a cobrança é unicamente sobre o município da situação do bem, salvo os localizados no Distrito Federal, que não é e nem pode ser dividido em município. O elemento temporal. No direito tributário brasileiro, a transmissão da propriedade imobiliária decorre mediante o registro do título translativo do registro de imóveis. O elemento quantitativo do imposto
de transmissão de bens imóveis, no artigo 38 do CTN dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direito de transmissão. O que é valor venal? É o valor do mercado do bem imóvel, por natureza ou acessão fixa, excluindo tudo quanto no imóvel o proprietário manteve intencionalmente empregado em sua exploração. Eu vou falar sobre o sujeito ativo. O município da situação do bem é o competente para instituir e cobrar os tributos nos termos do artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. O sujeito passivo, nos termos do artigo 42 do CTN, o contribuinte do imposto é qualquer uma das partes na aferição tributária. Na operação tributária. Na operação é. Isso. Eu errei? Você não sabia que eu tinha errado? Não. É porque a letra é sua, Sim, tá? sim. O legislador municipal tem autonomia para a definição legal dos contribuinte do ITBI, desde que recaia sobre uma das partes da operação tributária. Agora entendi. Não obstante, a regra tem sido que os municípios definem como contribuinte o adquirente do bem ou direito. Adquirente. Já que ela falou tudo isso, o lançamento fica como? A autoridade administrativa, ela constitui o crédito tributário com base nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo ou por terceiro, onde nessa forma o lançamento do ITBI é por declaração. Tô certo ou tô errado? Certíssimo, meu amigo. E eventuais omissões do sujeito passivo nos desvios de prestar informações podem ser já respeitado o prazo decadencial no lançamento de ofício. Para finalizar, gostaríamos de agradecer a sua atenção e essa foi mais uma edição do jornal Estácio com você! Roda lá, galera! Fica com essa dica aí, por favor, dá um like aí, curte bacana. Agora vai seguir os créditos dos nossos colegas participantes, componentes do grupo. Gostaríamos de agradecer a sua atenção e agora vamos dar nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores do Jornal Estácio. E aí, transportadora ACF Empreendimentos. Se você tiver na dúvida, você tiver com o carro quebrado, ligue para esse número que ele vai lá lhe socorrer. Não passe vergonha. Ligue para nosso amigo Arnaldo, ele vai lhe socorrer. Não ocorre agressão, não ocorre. É o chefe do despacho. Pode isso. O que tu fez, mano? Apagou aqui. Fica. Como foi? Parece mais fino. Assim parece mais, então volta, mano. É, porque olha Tá aqui. magra que roubou YouTube. Bora, quer ver? Olha pro Francisco. Ó, olha pro Francisco. Quando a alíquota para o quê? De ofício ser autorizado. Com tudo isso é possível. Como a propriedade é legalmente definida como um direito real, o DTB. Pô, é da letra velha. Olha. Tributo devido. Para concluir o lançamento por homologação, o imposto é calculado. O imposto. Debate. O STJ, ele tem implicado ante... Eu parei da letra. Deputado, não tem juízo. O município da situação do bom é o popular. Oi? Eu posso. Mi mamma mia.